E aí, galera do canal, eu sou o Gustavo Sagaz e hoje eu vou reagir a um vídeo do Thiago Tessmann, um assunto sobre como começar no marketing digital em 2025. Então, bora lá pro vídeo. Como começar no marketing digital? Eu sei, eu já passei o mesmo que você talvez está passando no momento. Basicamente, Thiago, eu ouço falar de marketing digital, que é possível fazer dinheiro pela internet, é criar negócios, ou eu já tenho um negócio e vender pela internet, só que eu não sei por onde começar. Eu sei que hoje na internet tem muitas informações, né? Você vai no YouTube, inúmeros vídeos, vai para as redes sociais, Reels, vídeo. Então, galera, esse é um ponto bem interessante, tá? Hoje a gente, como tem um número muito grande de informações, a gente tem os dois lados, né? Tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim é que a gente tem um número muito excessivo de informações e quando você está começando, você não sabe exatamente com quem você deve aprender. Então você acaba pegando milhares de informações dispersas e acaba às vezes seguindo um método, aí no meio do caminho você para, começa outro, aí daqui a pouco você vê outro vídeo, começa outra ideia de outra pessoa e no final não chega em lugar nenhum, porque você não foca e começa a fazer vários pequenos serviços soltos, estratégias técnicas que prometem milhares de resultados. Então, o que eu recomendo é que você não siga tantas pessoas diferentes. Então, tenta ir para uma estratégia só no começo, focar nela até conseguir resultado, e aí vai aumentando com o tempo, tá? Vídeo curto, carrossel, não sei o que, e aí você fica confuso de o que você tem que fazer. Qual que é o primeiro passo? O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que dominar para de verdade fazer dinheiro pela internet? O que eu devo fazer? E nesse vídeo eu falo exatamente sobre isso, como começar do zero e como que eu começo a fazer dinheiro neste mundo online. Antes de começar, eu quero explicar para você o que é marketing digital. E eu vou resumir marketing digital em dois pilares. O primeiro pilar eu chamo de tráfego e o segundo eu chamo de conversão. Bom, o que é tráfego? Tráfego é basicamente a habilidade que você tem aí de fazer pessoas irem a algum lugar. E nesse caso, o lugar geralmente é o seu site, o seu e-commerce, uma página de vendas. Então, tráfego é o primeiro pilar para o sucesso no marketing digital. Se você não gera tráfego, não sabe gerar tráfego, vai ficar para trás, não tem como gerar vendas. Porque você nunca vai encontrar, por exemplo, um e-commerce de sucesso no Brasil sem tráfego. Você nunca vai encontrar um lançamento sem tráfego. Então, galera, sobre o tráfego que ele está falando, acontece, muitas pessoas me chamam para falar assim: ah, Gustavo, eu quero começar um e-commerce ou eu quero fazer um site novo para minha empresa, porque daí com isso as pessoas vão me enxergar e não sei o quê. Tudo bem, faz até sentido, mas se a gente não levar tráfego para esse site, nada vai acontecer. As pessoas têm que entender que o tráfego não é mágica, não é você criar um site novo do zero e que as pessoas vão digitar no Google e vão te encontrar com facilidade. Então, isso que ele está falando agora é referente ao tráfego, são maneiras de como levar as pessoas para conhecer seu site ou seu serviço. São as pessoas sendo impactadas, consumindo aquele conteúdo, entrando no seu site. Quanto mais tráfego eu tenho, teoricamente, mais vendas eu tenho, mais conversão. Tessmann, eu entendi. Qual que é esse segundo pilar? Conversão. E o que é uma conversão? É a habilidade de transformar este tráfego em cliente, em dinheiro, porque não adianta você, gerei aqui 1000 pessoas para o meu site, só que chegou lá, ninguém comprou meu produto. Isso acontece quando você não faz da maneira correta. Então, galera, isso acontece bastante, tá? Com bastante frequência. Se você não sabe fazer direito o seu tráfego, ou até não faz o seu tráfego, isso não vai gerar conversão no seu site, você não vai vender seus produtos nem seus serviços. Então, não basta só fazer o tráfego, e sim fazer um tráfego bem feito, com estratégia e com planejamento. Então, qual que é a habilidade? Eu levar pessoas para o meu site, ou para o meu Instagram, ou para o WhatsApp, não importa, e ali eu conseguir oferecer um produto, um serviço que vai me gerar vendas, vai me gerar um retorno sobre o investimento. Opa, Tessmann, quer dizer que tem investimento? É claro que tem, é claro que tem. Por isso que no tráfego aqui, há basicamente duas maneiras de você gerar tráfego, neste primeiro pilar. O primeiro pilar aqui do tráfego é o famoso tráfego orgânico. E o que é o tráfego orgânico? O tráfego orgânico basicamente é aquele tráfego que você não paga para aparecer para as pessoas. Quando você cria um conteúdo e vai aparecer aí para muitas pessoas. Isso pode ser no Instagram, no YouTube. Então isso aqui é um vídeo que eu
Fiz, que eu gravei, e esse vídeo eu não tô pagando para você assistir neste momento. Você tá aqui assistindo de graça. Isso é um tráfego orgânico. Quando eu falo de graça, né, é porque não existe tráfego de graça. Todo tráfego é pago, só que alguns você paga com dinheiro e outros você paga com tempo. Então eu parei para produzir esse vídeo, editar esse vídeo, postar esse vídeo. Isso leva tempo e tempo é dinheiro, né? E também dinheiro, equipamentos, conteúdo, aquela coisa toda, né? Edição. Então você sempre tem um investimento para gerar tráfego. E o tráfego orgânico é você criar conteúdos, pode ser em formato de blog, notícias, nas redes sociais, Instagram, TikTok, criar vídeos, enfim. E aí você cria uma audiência e depois vende algo para esta audiência. Isso é o tráfego orgânico. Qual é o outro tipo de tráfego? Então, galera, sobre o que ele falou agora, o tráfego orgânico, muitas vezes as pessoas estão começando e não têm dinheiro ainda para investir no tráfego pago. Então, a melhor maneira, sim, é investir no tráfego orgânico, onde você vai só demandar o seu tempo, né? Não vai injetar dinheiro em si. Você pode gravar com o seu celular, você pode gravar com a sua webcam do seu notebook e a partir disso começar a fazer vários conteúdos, seja ele no YouTube, no TikTok, no Reels, onde você desejar. E aí, com esse conteúdo orgânico, você leva a pessoa para sua conversão, né? Seja ela no WhatsApp, no direct ou até na sua página de vendas. Então, a diferença entre o tráfego orgânico e o tráfego pago é que você não vai investir dinheiro em si, mas também não tem nenhuma garantia que o seu conteúdo orgânico vai alcançar as pessoas certas, né? Porque, por exemplo, se você tem um negócio local e só pode vender na sua região, se você fizer conteúdos, dificilmente esse conteúdo só vai chegar nas pessoas da sua região. Ele vai chegar a nível Brasil. Porque quando a gente posta no YouTube ou no Instagram, a gente não consegue filtrar para chegar só nas pessoas que a gente quer. Então tem essa questão também. Então se você tem um negócio local, é muito mais difícil só depender do orgânico. É o que eu particularmente mais gosto, que é Eu também. o tráfego pago. E o que é o tráfego pago? O tráfego pago basicamente é quando você paga para as plataformas colocarem aí os seus anúncios, né? A sua empresa, o seu negócio, o seu produto nas melhores posições para trazer mais pessoas para o seu site. No Google, por exemplo, você consegue colocar o seu anúncio lá no topo. Então, quando alguém pesquisa um produto ou serviço, você aparece nas melhores posições. Pô, isso é ótimo. Quando você está rodando o Instagram, aparece ali alguns anúncios que está escrito patrocinado. Como que eu identifico esse tráfego pago na internet? Tudo que for ali escrito patrocinado, anúncio, e isso significa que alguém está pagando para estar naquela posição. Ele não é de graça, né? Então a empresa está pagando, você está pagando. Então, qual é a grande diferença? O tráfego pago aqui, eu tenho que pagar já dinheiro, não é investimento, não. Pagar mesmo, pagar para aparecer. E aí tem várias ferramentas na internet que dominam basicamente o tráfego pago na internet. A primeira ferramenta, que é a ferramenta número 1 de vendas, que eu chamo é o Google Ads, pelo alcance que ele tem. O Google Ads é basicamente aí o motor de busca que você conhece, as buscas, mas não só isso. O Google é dono do YouTube, sites e blogs são parceiros do Google. 9 em cada 10 sites hoje no Brasil tem parceria com o Google. Sabe aqueles anúncios em banners que você vê o tempo todo em sites de notícias? Isso aqui também é do Google. Gmail, anúncio em aplicativos, por exemplo. Isso aqui é tudo o ecossistema do Google. Então, nós temos Google Ads, Meta Ads. Então, galera, só um adendo referente a isso que ele está falando agora do Google, né? Que tem todos esses parceiros, os sites, YouTubes e tudo mais. Não é tão recente assim, mas saiu uma campanha que se chama Performance Max dentro do Google, onde você consegue anunciar em todas esses parceiros, né? Seja na rede de pesquisa, seja no display, seja em sites parceiros, em banners, no YouTube, no Gmail. Então é algo bem interessante para se fazer quando você já tem uma conta um pouco mais antiga, com mais experiência, né? Com mais conversões. Eu acho que é uma recomendação interessante a ser feita, porque nela você vai colocar fotos, vídeos, palavras-chave, entre outras coisas. Então ela vai aparecer em diversos lugares, aumentando assim a possibilidade das suas conversões. Que são os anúncios aí do Facebook, Instagram, e também um grande agora forte é o TikTok Ads, que tem gerado muito resultado também, os anúncios aí na rede social TikTok. Então, galera, só referente ao TikTok Ads, né, com a minha experiência e a experiência de alguns colegas que eu já trabalhei também, o TikTok, ele tem um número de visualizações muito alto, né, isso eu estou falando de TikTok Ads, tem um número muito grande de visualizações, de alcance e tudo mais, porém, nas conversões, pelo menos comigo, com meus colegas, a gente não teve uma conversão muito boa. Então, talvez o TikTok Ads seja mais interessante para campanha de branding, para reconhecimento de marca.
essas três aqui são as principais ferramentas de tráfego pago, mas tem outras, né? Tem o LinkedIn Ads, Twitter Ads, que é X Ads agora, né? Então, qualquer rede social que tem muito tráfego vai querer vender. Tem também o Pinterest, tem o Kawaii, tem o Taboola, tem diversas outras plataformas, mas essas que ele falou, as três são as maiores, né? Que é o Google, o Meta e o TikTok. Espaços publicitários para anunciantes pagarem e venderem seus produtos e serviços. Então nós temos o tráfego orgânico e o tráfego pago. Perfeito? Está dentro desse pilar tráfego. Tesmo, qual que é o melhor? Se você quer vender rápido na internet, levantar dinheiro, você tem que dominar o tráfego pago. É o caminho mais fácil para você vender e, obviamente, escalar. Porque o tráfego pago você aumenta o investimento e, teoricamente, gera mais vendas. Por onde eu devo... Então, galera, referente a isso que ele está falando sobre escalabilidade, se você não foca em tráfego pago e faz só tráfego orgânico, é muito difícil ter esse poder de escala, né? Porque não é só você aumentar o seu número de conteúdos que você vai vender mais. Então, para quem está buscando escalar suas vendas, né? A gente recomenda bastante o tráfego pago, porque se você já está tendo um número interessante de conversões, já está tendo um retorno sobre o seu investimento, você consegue injetar mais investimento ainda para gerar ainda mais conversões. Devo começar a dominar o tráfego pago, dominar os anúncios online, porque você não vai ver ninguém na internet com grandes resultados sem dominar o tráfego. Vou fazer uma analogia aqui para você entender melhor, tá? Imagine que você quer comer arroz e tem duas opções, beleza? Primeira opção, você comprar uma fazenda, certo? Plantar arroz, esperar aí plantar, cuidar, aquela coisa toda para depois você colher o arroz e então comer. Ou você vai no mercado e compra arroz. O que você prefere? Bom, não quer dizer que um tá certo ou tá errado. Na verdade, os dois para a escala são excelentes. Mas ir no mercado e comprar o arroz é muito mais rápido. Então, enquanto você está plantando arroz, esperando a colheita... Então, pessoal, referente a essa dica, né, que ele deu sobre o arroz ali, o que acontece? Quando a gente não investe em tráfego pago e faz só no tráfego orgânico, às vezes demora tanto para ter resultado que você acaba desistindo no meio do caminho, que é o que acontece com muita gente. A pessoa tem uma ideia, vou abrir um e-commerce, eu vou abrir alguma coisa, vou vender alguma coisa, e ele vai lá, cria um Instagram, um TikTok, um YouTube, começa a postar por, sei lá, 2, 3 meses, e tem pouquíssimas vendas. Então isso acaba frustrando a pessoa e ela acaba desistindo. É claro que é um processo bem demorado, mas hoje em dia as pessoas não têm paciência para isso, até porque também todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver, então tem esse ponto também. Colheita do arroz, cuidando da terra, aquela coisa toda, a plantação, faça isso que é cuidado orgânico, já vá lá e anuncie, já compre o arroz. Ou seja, faz tráfego pago enquanto você vai criando estratégia de orgânico, para você ter os dois jogando ao seu favor. Quanto mais... Então, galera, referente a isso também que ele está falando, o que é muito interessante? Quando você costuma já ter bastante conteúdo orgânico, você vai perceber, é nítido, você vai perceber que algum dos seus conteúdos ele vai ter um número muito maior de engajamento e de visualização do que os outros. É perceptível. Você, que seja no seu Instagram, por exemplo, você vai ver, você posta, sei lá, todo dia você posta um Reels. Vai ter alguns Reels que vai ter um alcance muito maior que os outros, naturalmente. Então, esse é uma grande dica. Se seu conteúdo orgânico está tendo um alto número de visualização, ele será um ótimo conteúdo para ser utilizado no tráfego pago para você impulsionar ainda mais. Então, o tráfego orgânico também serve para validação de conteúdo. Mais tráfego, teoricamente, mais vendas. E o segundo pilar é conversão. O que converte? O que faz alguém se tornar um cliente? Conversão é basicamente transformar esses cliques, esse tráfego em dinheiro, cliques em clientes. Então, o que eu tenho que fazer para uma conversão? Ter uma boa oferta, ter uma comunicação persuasiva, ter um bom site, ter um bom produto e serviço, ter prova social. Então isso é o quê? Quando a pessoa entra no meu site, entra lá na minha página de vendas, eu tenho que convencer a pessoa a comprar de mim. Então se você tem muito tráfego e pouca conversão, você não está sendo bom aqui em técnicas de conversão. Não tem boa oferta, não tem uma boa comunicação, tá tudo confuso, não gera realmente atração. E se você talvez tenha uma alta conversão, mas pouco tráfego, também não gera vendas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar o meu investimento, levar mais pessoas. Então, quando você cuida desses dois pilares, você tem resultados no marketing digital. Então, o primeiro passo que você tem que dar para dominar o marketing digital, começar, é dominar aí as ferramentas de tráfego pago. Tudo começa por elas, certo? As ferramentas principais são Google Ads
e Meta Ads. E lá vai ter o direcionamento. Então, pessoal, o que ele está falando aqui é assim, ó, se você dominar o Google e o Meta, você vai conseguir ter um tráfego grande, né, para o seu objetivo, seja ele o WhatsApp, o Direct ou o seu site de vendas. Então, o que acontece? Você consegue analisar os seus números, ver que tem uma grande quantidade de pessoas chegando no destino que você deseja, e aí é onde você começa a fazer a análise dos seus dados. Se você está levando um grande número de pessoas para o seu site e não está tendo conversão, o problema não está sendo o tráfego, o problema está sendo o seu site. Como ele mesmo já disse, talvez a sua oferta, talvez o seu preço, talvez a prova social. Então, você começando pelo tráfego, sabendo jogar pessoas para o seu site, depois você consegue analisar o motivo de não ter tido tantas conversões. E provavelmente é porque o seu site não está bem estruturado ou não tem uma boa oferta. De você construir seu próprio site e vai começar a criar uma comunicação e você vai começar a entender como gerar tráfego. Mas Tesla, o que vender? Eu estou começando do zero, mas não tenho o que vender. Bom, o marketing digital ele serve para dois tipos de pessoas, tá? O primeiro é quem já tem uma empresa, quem tem um negócio. Nesse caso, você vai usar o mundo online para atrair mais clientes, conquistar mais vendas. Se esse é o seu caso, ótimo. Vai lá para a ferramenta de tráfego pago, comece a estudar e aprenda a vender os seus serviços e produtos. Simples assim, coloque a sua oferta na frente de muitas pessoas. Agora, se você não tem o que vender, na minha opinião, a melhor maneira é encontrar clientes, empresas, para você fazer o tráfego pago delas e ser muito bem pago por isso, que foi. Então, galera, referente a isso que ele está falando, é algo que eu vivo hoje, né? Eu não vendo nenhum produto meu, eu não tenho nada, não tenho um e-commerce, por exemplo. O que eu faço é oferecer meu serviço. Eu vou atrás sempre de pessoas, de clientes, de empresas que precisam alavancar seu negócio, precisam aumentar sua visibilidade na internet. Ofereço meu serviço de tráfego pago e desde 2020 eu já vivo da internet, vivo apenas com tráfego pago e recomendo muito que você faça isso também. Não só o tráfego pago, né, mas você pode vender designer, videomaker, social media, enfim, pessoal, tem muitas maneiras de ganhar dinheiro na internet. Então, se você não tem esse interesse, às vezes, de ter seu próprio produto, de vender alguma coisa, você pode oferecer o seu próprio serviço na internet. Foi assim que eu comecei. Porque a melhor maneira de você começar na internet sem ter um produto e um negócio é você prestar serviço. E é bom que você preste serviço na área de tráfego pago, que é o principal conhecimento para quem quer ter resultados no mercado digital. Então, quando eu comecei lá em 2011, o que eu fiz? Pô, eu não tenho empresa, não tenho negócio, mas eu entendi que isso aqui é o ouro. Então eu dominei o marketing digital, dominei o tráfego pago, comecei a ligar para empresários para oferecer meu serviço. Então todos os meses eles pagavam para gerenciar o tráfego deles. Aí eu tive 2 clientes, 3 clientes, 5, 10, 15, 20 e hoje aí quase 1.000 clientes ativos me pagando todos os meses para gerenciar aí as suas campanhas pela internet. Então a melhor maneira de você começar no mercado digital na minha opinião é prestando o serviço. E Thiago, e afiliado? E vender? Eu concordo 100% com o que ele está falando. Acho que a melhor maneira de começar a levantar um caixa, com certeza, é prestando o serviço e não vendendo alguma coisa. Isso, e vender aquilo, e abrir, tudo isso requer um investimento maior e o risco é muito maior. Porque como é que você vai gerar vendas no tráfego pago, colocando o seu dinheiro para vender um produto de afiliado, se você não conhece de tráfego, se você não conhece de marketing? Quando você começa no mercado digital, é muito bom você prestar serviço, porque você tem um entendimento melhor da plataforma, você começa a aprender com o dinheiro dos outros. E é óbvio que você vai cobrar mais barato e falar para o empresário que você não tem tanta experiência, que não tem nenhum problema. Quando o empresário quer um gestor de tráfego melhor e mais experiente, ele sabe que vai pagar mais caro. Mas tem muitos empresários, e principalmente pequenos empresários, que não têm condições. Então eles pegam aí gestores menos experientes, pagam mais barato e aí que tem a grande oportunidade para você. Então, como começar no marketing digital? Domine tráfego e conversão. E se você não tem um projeto, não tem uma empresa, comece prestando serviço. O tráfego pago é a melhor maneira de começar no mercado digital. Dominar Google Ads e Meta Ads é o principal conhecimento para você dominar o mundo online. Bora então para o campo de batalha?
É isso, galera. Essas foram as dicas do Thiago Tesma, um dos maiores gestores de tráfego do Brasil, né? Tem uma agência gigantesca também, como ele falou ali agora, com quase 1.000 clientes. Então, foi uma dica muito legal que ele falou agora, para você que está querendo começar oferecer serviço de gestão de tráfego, em vez de já querer começar como afiliado, ou com dropshipping, ou qualquer coisa do tipo, porque é difícil, você ainda não tem o conhecimento para já começar a vender. Além de não ter conhecimento, você vai ter que investir do seu próprio bolso, o saldo, e a sua comissão referente a seja afiliado ou seja dropship é uma porcentagem baixa, então é muito difícil ter uma margem de lucro sobre isso. Para você realmente conseguir ganhar dinheiro, você precisa entender muito, muito, muito sobre a ferramenta em si. Então, a recomendação é você começar oferecendo serviços, seja ele gestão de tráfego, social media, designer, videomaker ou algo do tipo. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixe seu like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários qual foi a dica que você mais gostou. Valeu!